Deus. Gente, eu quero breve ser aqui nas minhas palavras. Quando eu falo isso, a Lucinete fala assim, glória a Deus, vai ser 2 horas. Mas hoje, de fato, eu quero ser breve nas minhas palavras, tá bom? Como foi no domingo passado. Amém? Domingo passado eu falei sobre Atos, capítulo 9, exatamente, né? A questão de Paulo ali, certo? É aquele momento que você espera que coisas aconteçam, está tudo planejado, mas ele não imaginava que aconteceria o que aconteceu no caminho de Damasco. Eu profetizei na minha vida sem saber, porque eu pensei que essa semana que passou eu ia fazer um bocado de coisa, e as coisas começaram a dar tudo diferente do que eu imaginava. Até alguns cafés eu não tomei, fiquei até mais magro essa semana. Aleluia. Amém? Então, profetizei na minha vida sem saber ou sem querer, né? Ok? Hoje vamos para a palavra. Pode jogar a luz aqui, por favor. Amém? Capítulo 33 do segundo livro da Bíblia. Qual que é o segundo livro da Bíblia? Êxodo. Capítulo 33. Vou esperar que você abra aí. Maravilha. Capítulo 33, segundo livro, Êxodo. Eu quero ir com você num ponto específico desse texto, que está falando de um momento na vida de Moisés, ok? Dispensa comentários, dispensa detalhes sobre a vida de Moisés, porque acredito que todos aqui, na sua maioria, já conhecem o suficiente da vida de Moisés. Nesse episódio aqui, ocorre que ele está muito ali num diálogo com Deus, uma fala com Deus, e Deus diz para ele o que está aí no verso 21, que eu acredito que todos gostariam de ouvir isso da parte de Deus. Quando Deus diz para Moisés: disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. Nessa versão aqui diz mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás, ok? Quem aqui não gostaria de ouvir Deus falando para você, olha, há um lugar aqui junto a mim, vem para cá, só para cá, sim ou não? Gostaria ou não gostaria? Sim ou não? Você está lá, luta, problema, frustração, decepção, angústia, e aí Deus fala para você, há um lugar aqui, junto a mim, vem para cá, amém, gente? Glória a Deus. Então olha só, Deus tem um lugar junto a Ele, aleluia. O verso seguinte segue dizendo, aleluia, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, ou da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés, você vai me ver, quando eu passar, vai me ver pelas costas, mas a minha face não verás. Nós podemos pensar em muita coisa e sobre isso falar muita coisa. Mas a ideia que me veio aqui de Deus falar assim, olha, você me verá pelas costas, pode ser aplicado à nossa vida o sentido de que eu preciso seguir após o Senhor. E nunca querer que Deus me siga, estar à frente. E frequentemente nós estamos fazendo coisas que nós queremos estar à frente de Deus, e Deus nos seguindo. Faça isso, faça aquilo, Senhor. E você meio que na frente, a gente meio que na frente, ok? Mas a ideia que se dá aqui, da aplicação desse texto, é que eu preciso seguir após o Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Os versículos anteriores, você vai encontrar aí nos versículos anteriores, aonde começamos a ler, que há um momento que diz que Deus estava falando com Moisés, o quê? Face a face, certo? Não é isso? Quem encontra aí o verso, por favor? Versículo... Aonde está, gente? Ou está mais na frente? Versículo 11. 11? Então vamos para o 11, gente. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Já pensou? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o eterno Deus está falando com o homem como amigo. Isso é impressionante porque a Bíblia ela é maravilhosa. A palavra de Deus diz que as Escrituras, Paulo falando para Timóteo, um filho na fé, diz assim, olha, as sagradas letras te fará sábio para a vida eterna. Então as Escrituras nos fazem ser sábio, ok? E é interessante essa questão de amigo, porque nós vivemos na geração do Facebook. O Facebook é interessante, eu estava agora à tarde, pensando agora no que ia falar aqui, lembrando que o Facebook não foi algo assim, projetado para ser algo que se tornaria, hoje está na casa de quê? De milhões ou bilhões? Eu nem sei, tem startup que não. Está na casa de bi ou de milhões ainda? Bi? Não sei. Mas o cara que projetou, vocês viram? Ele era aluno, parece que em Harvard, não é isso? Era um aluno, e 2 irmãos lá fizeram um aplicativo, uma startup lá para dentro do colégio, negócio de face, de rosto. E aí ele pegou e, quem já assistiu o filme, inclusive, parece que retrata isso, Ou seja, foi ali não sei se poderia eu dizer assim, meio que começou o início lá de uma brincadeira, de uma competição de universitários, e aí se tornou essa bilionária marca, ok? Mas, tal como o nome... Era a ideia, o ideal, o idealizado lá atrás era para ser um livro de rosto, de faces, Facebook. E aí vem a questão do termo das pessoas que fazem parte da comunidade, que são o quê? Amigos. Não é isso? Seguidores, amigo. Mas a Bíblia... Quando ela fala essa questão de amigo, aí eu fiquei pensando, quem é o teu amigo? Quem são os nossos amigos? E aí você vai lembrar, desde o seu tempo de infância, adolescência até hoje, que nós temos amigos e tivemos amigos temporários. Mas uma característica de amigo, e biblicamente aqui, nós estamos vendo esse Deus falando com Moisés como um amigo. Amigo. Jesus fala para os discípulos, em uma das músicas que nós cantamos aqui hoje, lembra exatamente o que Jesus disse para os discípulos, quando ele falou assim, olha, eu já não mais os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo amigos. Por quê? Porque ele falou abertamente, ele revelou para os discípulos tudo o que estava por vir, por acontecer. Então aí nós vamos lembrar desse detalhe de amigo. Seja amigo no trabalho, Às vezes um amigo no trabalho, ele é temporário, ele é restritivo à área do trabalho. Então há no trabalho colegas e há amigos. O amigo do trabalho não quer dizer que também seja um amigo da família e tal, mas aquele momento é amigo. Eu lembro, se não me engano, foi a Carla, um dia que ela ministrou aqui, falou sobre achei joia o detalhe,
de relacionamento e intimidade, né? Porque às vezes você passa, a maioria das pessoas, elas passam 8 horas por dia, em média, no trabalho. Quando chega em casa já está, né? Então é pouco tempo com a família. Mas na família existe o quê? Intimidade. Ok? Então amigo é o quê? É aquele que você conversa abertamente. Você conversa abertamente. E quando você vai lembrar, e aí você pensa assim, pessoas fora do nosso contexto aqui, pessoas lá no trabalho, lá na sua vizinhança, pessoas que têm os seus amigos. Os amigos, eles conversam abertamente. E isso é uma característica de amizade. Fala sobre os seus problemas, e não só sobre as suas virtudes, sobre os seus triunfos e sucessos, fala também dos seus problemas. Tem segurança para falar sobre os problemas que vai até acontecer o que está surgindo. E Deus aqui então, Ele se relaciona com Moisés como amigo. E aí isso fica mais forte no sentido, quando a gente pensa assim, já pensou se Deus falar para você assim, no meio da semana, aí, no decorrer da semana, talvez até hoje, talvez agora, nesse momento, enquanto o culto está acontecendo aqui, o Espírito Santo testificar no seu espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito, não é isso? Fala com o nosso espírito. Aqui nesse momento, ainda aqui, de repente você tem um insight, Deus fala assim, tem um lugar aqui perto de mim. Amém? Amém, gente? Você quer ter essa intimidade com Deus, sim ou não? Aleluia. Agora deixa eu falar uma coisa, eu poderia usar a expressão assim, olha, mas para você ter essa intimidade, você tem que fazer. Seria uma forma de falar, tá? Mas eu prefiro dizer que, partindo desse texto, ou usando esse texto, eu diria que esse lugar próximo, na presença de Deus, ele é resultado do que acontecia no dia a dia de Moisés. E aí eu quero convidar você para no mesmo capítulo, voltar aí até antes do verso 11, onde nós já lemos, o versículo 7, se não me engano. Olha só o que diz o versículo 7. Eu vou até ler aqui no telão. Ora, Moisés costumava, o que é costumava? O que é costumava? O que é um costume? Hábito. Quem aqui escova os dentes? Pouca gente, pensei que muita gente ia levantar as mãos. Por que a gente escova os dentes? Aprendemos, hoje é hábito, não é isso? É costume, não é? Ok? Vamos lá. Então, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da revelação. Aqui nessa versão, tem uma versão que fala tenda da congregação, e tem outra versão bíblica que fala tenda do encontro. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. Segue o próximo verso. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. Próximo texto. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Ou seja, gente, o costume de Moisés era no seu dia a dia criar, se eu vou poder usar essa expressão, mas no seu dia a dia Moisés criava um lugar para Deus na sua vida. Era costume, era hábito, e buscar a Deus, e falar com Deus.
E aí você vê que não só ele falava, não só Moisés falava, o texto diz que o Senhor falava com Moisés. Então olha só, nós vemos no mesmo capítulo Deus falando para Moisés assim: olha Moisés, tem um lugar aqui perto de mim. Mas antes desse falar de Deus, tem um lugar aqui perto de mim, vem para cá. Nós vemos no mesmo capítulo que Moisés tinha por hábito, no seu dia a dia, criar espaço para Deus no seu cotidiano. Amém? Dia a dia, ele criava espaço para Deus. Falava com Deus, ouvia de Deus. Então você vê que é como se a ideia é o seguinte: você já viu aquela expressão assim, daquela escada? E às vezes até com Deus, é assim, poxa, parece que é uma escada e quando eu estou chegando no final dela, ela aumenta. Alguém já viu essa expressão, ou essa ideia, né? Estou assim, buscando a Deus, e na hora que eu estou chegando à escada, aumenta degrau. Nesse texto eu diria para você o seguinte: por que subir de escada se você pode pegar o elevador? Porque Moisés está lá, no dia a dia dele, fazendo o quê? Criando espaço para Deus. E aí chega o momento que Deus fala assim: oi, sobe. Eu não sei se você já teve essa experiência. Tem um casal aqui que mora num edifício ali em frente ao Flamboyant, e quando eu vou visitar eles lá, a gente entra, lógico, tem um porteiro, identifica, tal, avisa lá em cima, mas na hora que você entra no elevador, você não precisa apertar número nenhum, embora está lá os números. Eles moram no 33º. Não precisa pôr o dedo, nada. Por quê? Lá de cima eles acionam o elevador. E eu estava lembrando disso hoje, falei assim: Senhor, eu quero criar como Moisés esse dia a dia, porque tem hora que o Senhor só vai pôr o dedo lá em cima, Senhor, pode subir. Amém? Quem quer isso na sua vida? Aleluia? Amém? Sabe aquele momento, eu não sei se você já viveu, aqueles momentos que você está orando, e sua oração é respondida assim, quase que, antes de você falar, já aconteceu. Por quê? São esses momentos de tanta intimidade que você está com Deus, que você ora a vontade de Deus, às vezes sem perceber, você está tão alinhado. Quem quer isto? Amém? Aleluia? Está tão alinhado com o seu desejo, não é o seu desejo é o desejo dele fluindo na sua vida. Amém, gente? Aleluia? E aí então, eu quero fechar com um salmo, o Salmo 51. Quem conhece o Salmo 51, sabe que o Salmo 51 foi proferido por Davi, momento pós a queda dele. E me veio ao coração, porque esses textos entraram dentro da minha leitura da semana, diária que eu faço, todo dia, né? Inclusive tem a Bíblia e o Version, né, que tem planos de leitura diária. Eu sigo um, né, dos muitos, o plano de 1 ano, né? Então se você começar hoje, daqui 1 ano, você termina toda a Bíblia, ok? Então o Salmo 51 é o momento que Davi teve o problema dele lá, mas eu não quero entrar nesse detalhe, eu quero entrar numa palavrinha só. Eu estou com uma Bíblia aqui, tipo tijolo de adobe. É adobe ou adobe? Adobe, né? Ok? Quem conhece aqui tijolo de adobe? Levante a mão. Quem nunca viu falar? Levante a mão. Você, aleluia, é uma pessoa com pouca experiência. Amém? Adobe era um tijolo feito de barro e um pouquinho de mato, né? De palha. Então as casas antigas eram feitas de adobe, né? Ok? Lá agora na viagem que nós fizemos em Beersheba, né? Onde Moisés foi ali, morou com Isaac e tal, as casas lá, desde a época eles descobriram, né? E ainda os originais lá, de
casas feitas de adobe. Aí eu falava lá um nome lá, o guia falando para vocês, isso aí é adobe para nós, né? Bom goiano é adobe, ok? Mas vamos lá. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que eu ganhei de presente, hebraica e grega. Então ela tem aqui, por isso que ela é grossa assim, né? Ela tem uns detalhes de cada palavra. E aí olha só, Salmo 51, verso 10. Como começa aí na sua Bíblia? Qual é a primeira palavra que aparece aí na sua Bíblia? Cria. Cria. E a gente passa, lógico, né, a leitura assim, por cima, sem saber o que exatamente Davi estava falando. Davi teve problemas sérios aqui, caiu, saiu, perdeu o rumo da vontade do Senhor. Sabe aquela curva assim, ele saiu direto, capotou, foi rebentando tudo lá para frente. E é nesse contexto que ele ora ao Senhor. Ele ora. E o que sai da boca dele é: cria em mim. Mas eu estou estranhando essa Bíblia aqui na minha frente. Cria em mim as Deus, é isso mesmo? Troca a versão aí, por favor. Amém? Alguma coisa errada aí, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quem é que fez essa oração? O que havia acontecido com ele recentemente? Pecou em quê? Adultério. E esse cara que está arrasado com todo o contexto que aconteceu, fruto desse adultério, das imaginações talvez da sua mente, da sua cabeça, tudo aquilo, ele vai para Deus e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só que eu quero trazer para você o contexto da palavra cria. Davi, ele orou em português? Ele orou em inglês? Ele orou em espanhol? Em grego? Não. Por quê? O idioma dele era qual? Hebraico. Então, quando ele vai, a palavra que sai é bara. Bara. A gente está rindo, né? Alguns, né? O que é no hebraico bara? É cria. Só que criar ou cria, existem outras palavras no hebraico, mas bara aparece poucas vezes. E quando Davi ele usa bara, e por isso está no original, é porque ele usou bara. Ele poderia usar Asaf, que é uma outra palavra no hebraico para criação, ou criar, ou fazer. Mas ele usa a mesma palavra que está lá em Gênesis 1, quando fala assim, o Senhor criou. Lá também é para. Criou os céus e a terra. Olhe a cadeira que você está sentado. Pegue na cadeira aí, ok? Essa cadeira foi feita, foi criada, alguém projetou, mas ela foi feita de uma matéria-prima, ou de várias outras matérias-primas, sim? Dentre elas, qual seria? Uma das matérias-primas? Hã? Pois tem gente que gasta aqui mesmo, hein? Hã? Olha a sua roupa. Qual que é o tecido que você está usando? Talvez você nem saiba, mas existe uma matéria-prima. Pode ser poliéster, pode ser algodão, não é? Ok? A matéria-prima. Então, essa roupa, esse tecido, ele é criado a partir de um material já existente ou pré-existente.
quando a palavra, o verbo para, aparece na Bíblia, é quando o único sujeito desse verbo é Deus, o Criador. Porque para, nesse contexto, significa criar do nada. Deus fez os céus, o universo da onde? Do nada. Do nada. Preste então atenção. Davi foi carregado com problema de adultério, aquela coisa toda. Ele vai, ele ora ao Senhor. Mais ou menos, imagino o seguinte, parafraseando o termo no hebraico. Ele diz: do nada, cria em mim um coração puro. Senhor, porque de mim, da matéria-prima, do que está existente aqui, não tem como vir pureza. Mas o Senhor pode criar do nada um coração puro. E assim, nós também podemos orar a esse Deus que é capaz do nada criar aquilo que você precisa. E quando eu estou falando aqui, não é nem no sentido externo, mas no sentido interno. Talvez o que você precise não é necessariamente algo no sentido de puro, ser puro, embora a pureza é para todos. Mas talvez o momento agora que mais arde em você, o desejo que mais arde em você, a necessidade mais ardente em você, vamos lá, é sabedoria. E aí é na hora que você vai para Deus e fala: Senhor, olha, de mim mesmo, da minha formação, da minha... Não tem como, mas do nada, cria em mim sabedoria, Senhor, para lidar com isto. Senhor, eu não consigo ver, não consigo chegar, estou tomado só do... Senhor, do nada, cria em mim a capacidade de ver o rumo, sobretudo o teu rumo, o teu caminho, cria do nada, Senhor. Senhor, não tem força em mim, não é em mim força para reagir, força para levantar, mas do nada, em mim, dentro de mim, do nada, Senhor, cria essa capacidade. Me coloca de pé, mas me coloca de pé no teu caminho. Amém? Porque Deus, Ele é capaz. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 3, verso 20. Alguém pode até citá-lo de cor, mas é bom sempre ler, né? Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso, em outra versão fala assim, que é capaz, para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Aleluia. O que você precisa dentro de você? Estou falando fora, estou falando dentro de você. Talvez seja libertar-se de um vício, libertar-se de um desejo nocivo, libertar-se de alguma sensação de angústia, de morte dentro de você. E talvez dentro de você mesmo, vindo de você mesmo, não tem nada. A matéria-prima que tem é terrível. Mas apesar disto, dessa matéria-prima terrível que existe dentro de você, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, você pode, como Davi, dizer: Senhor, do nada, cria em mim um coração puro. Amém? E aí, meu irmão e minha irmã,
Eu acredito piamente que quando nós identificamos as mais profundas e reais necessidades na nossa alma e nós começamos a orar, no sentimento de que de nós mesmo não pode vir nada bom, mas Deus é capaz de criar do nada algo que tem a ver com Ele. Quando nós começamos a criar esse espaço para Deus, no sentido de busca, de desejo, aí eu acredito que Ele põe o dedo lá e fala assim, tem um lugar aqui perto de mim. Tem um lugar aqui perto de mim. Mas entenda que o lugar perto dele, para mim, para você, sempre será o resultado desse nosso desejo e consciência e intencionalidade de criar espaço para ele na nossa vida. Em meio aos nossos caos, em meio às nossas frustrações e decepções. Cria, Senhor, do nada. Cria do nada. Porque quando eu falo cria do nada, é porque eu estou reconhecendo que eu não sou capaz de nada. E o que está em mim, a matéria-prima que está em mim, não é boa o suficiente para algo vir daí. Mas Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém? Eu vou convidar você, se for possível, tá? Amém? Se for possível. Aonde você está aí? Tá? Você dobrar os seus joelhos. E é essa hora que... Olha, preste atenção. Quando você dobra o joelho, olha só, gente. Ilustração pequena, fraca, mas é suficiente. Olha essa mesa aqui. Eu estou mais alto do que ela, sim ou não? Mas quando eu dobro os meus joelhos, quem é que fica mais alto? Muitas vezes nós estamos querendo ser maior e mais sábio do que Deus. Quando a gente pensa que é a gente que sabe o que é melhor para nós. Mas quando eu dobro o joelho, eu digo, não só com os lábios, mas com a própria atitude, Senhor, os teus planos são maiores do que os meus. Cria em mim, Senhor. Do nada cria. Talvez o teu momento agora é falar para Deus, cria em mim um coração puro.